Olá, boa noite. Boa noite. O Ministério Público abriu investigação para apurar se o estado de Rondônia fraudou a divulgação de leitos de UTI para evitar a regressão nas medidas restritivas de enfrentamento à Covid. Enquanto isso, a pedido do STF, a Polícia Federal investiga a conduta do ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, que segue cumprindo a agenda em Manaus. O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, participou em Manaus da abertura do Hospital Newton Guins, que passou a receber pacientes com Covid-19. A unidade de saúde possui 80 leitos clínicos e 22 de UTI. O atendimento na unidade começou com a internação de 30 pacientes. Outras unidades serão ampliadas e devem começar a oferecer atendimento ainda esta semana. Entre elas, a enfermaria do Hospital de Campanha montada pelo Exército no Hospital Delfim Aziz, que possui 50 leitos de enfermaria e 2 usinas próprias de oxigênio para suprir a necessidade dos internados na unidade. Para o ministro, essa é a estratégia para equalizar os atendimentos na região. Nós precisamos trabalhar com usinas geradoras de oxigênio individualizadas nos hospitais, concentradores de oxigênio e deixar o oxigênio de grande porte, esse comprado da White Martins normalmente no Brasil, como backup. Usar de forma sustentável o oxigênio. Essa é a solução. Vamos caminhar para ela. Pazuello também mencionou que, paralelo à ampliação das unidades de atendimento, pacientes do Amazonas continuam sendo transferidos para outros estados e a meta é chegar a 1.500 nos próximos dias. Partimos para a remoção de pacientes, inicialmente para os hospitais federais e agora para hospitais do SUS, de estados que estão se oferecendo para receber os amazonenses que precisam ser tratados. Já tiramos 300 pessoas em aviões da Força Aérea e o nosso objetivo é chegar a em torno de 1.500 pessoas removidas. O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, é alvo de uma investigação policial autorizada pelo Supremo Tribunal Federal. O inquérito é sigiloso e deve ser concluído em 60 dias. A decisão do ministro Ricardo Lewandowski é uma resposta ao pedido da Procuradoria-Geral da República para que investigue a conduta do ministro diante da crise na saúde no Amazonas. Devido à gravidade da situação, o Comitê de Crise da Covid no estado foi ampliado. Agora será composto por 10 ministérios e vai se chamar Comando Conjunto da Amazônia. E por causa de denúncias de possíveis fura-filas na vacinação em Manaus, a Justiça Federal determinou que o governo do estado suspenda a distribuição de mais de 132 mil doses da vacina AstraZeneca, disponibilizada pelo governo federal. De acordo com o governo do Amazonas, a distribuição da vacina para os 62 municípios do estado só poderá ser retomada quando a Prefeitura de Manaus cumprir as determinações da Justiça, especialmente no que diz respeito à transparência. A Prefeitura de Manaus, por sua vez, disse em nota que já cumpre as determinações e publica diariamente na internet uma lista com o nome das pessoas vacinadas. Enquanto isso, no estado vizinho, o Ministério Público de Rondônia abriu uma investigação para apurar se o estado fraudou a divulgação de dados de leitos de UTI para regredir no plano de enfrentamento à Covid. No inquérito, o promotor de justiça Geraldo Henrique Ramos Guimarães considera que o estado valeu-se maliciosamente de dados inverídicos para regredir a capital da fase 3 para a fase 2 no começo de janeiro, enquanto, se fossem utilizados os dados reais, a capital teria regredido para a fase 1, que é a mais restritiva. Nos últimos dias, a situação do sistema de saúde se complicou em Rondônia e pacientes começaram a ser transferidos para outros estados. Segundo o Ministério da Saúde, 13 pessoas já foram encaminhadas até Curitiba em aviões da FAB. 8 delas estavam internadas em UPAs da capital, Porto Velho, e foram transferidas após pedido da Prefeitura. Com as remoções, leitos foram liberados, mas, segundo a Secretaria de Saúde da capital, não resolve o problema em definitivo, já que muitos pacientes continuam buscando as unidades de saúde. A situação em Porto Velho hoje está grave, como a maioria das cidades, onde nós temos uma procura imensa de pacientes com sintomas. Cada dia a gente amplia um pouco mais o número de consultas e ela está sendo atendida. E os pacientes que estão mais graves vão para as UPAs, que é onde está o nosso maior problema, porque as UPAs estão lotadas. Então, todos os dias nós temos um número grande de pacientes para regular, tanto para a clínica quanto para a UTI, sendo que a maior dificuldade
é conseguir vaga na UTI e para que esses pacientes fiquem o menor tempo possível na UPA. Nós procuramos o governo de Rondônia para obter uma resposta sobre um inquérito aberto pelo Ministério Público que apura se houve fraude na divulgação dos leitos de UTI, mas não obtivemos resposta.